Olá a todos, estou aqui com a Fabiane, o Pedro e o Leandro, e eles vão falar sobre permacultura digital. Seja bem-vindo, Fabiane, Pedro e Leandro. Certo, obrigado. Boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Boa noite, Fabiane. Boa noite, já tô há quanto tempo já, né? Que bom revê-la aqui. Vocês me perdoem aí, a minha voz tá diferente, eu tô rouca. Vai ser um desafio hoje falar aqui. Então, gente, queria primeiro agradecer, né, a Latinoware por disponibilizar esse espaço aqui para nós e se dispor a fazer esse evento tão importante aí para as tecnologias livres e abertas. E nesses tempos aí que a gente teve que utilizar tanto a tecnologia durante a pandemia, eu acho que ter esse espaço de debate e de compartilhamento de tanto conhecimento faz toda a diferença. Eu queria só ver aqui a compartilhamento da tela aqui. Eu tenho duas telas, acho que eu vou colocar essa daqui já primeiro para falar sobre Primeiro, deixa eu dar uma introdução, né, no tema. E me apresentar, né? Eu sou a Fábio Balvede, eu trabalho com softwares livres desde o ano 2000, e acredito que é um ecossistema muito mais saudável para as tecnologias, e por isso estamos aqui falando sobre permacultura digital. A permacultura digital, ela surgiu a palavra, né? Eu ouvi pela primeira vez num evento na UFPR, em Curitiba, onde nós estávamos com o Laboratório de Cultura Digital fazendo um aquário de debates, e dentro, né, desse aquário de debates surgiu o questionamento sobre a permanência, né, das nossos saberes digitais, dos websites, né, dos links 404 se espalhando por aí, a gente tentando buscar nossas memórias e não encontrando mais na rede, né, essa formação de acervos aí, e essa nossa dificuldade na cultura digital. E aí, quando a gente falou sobre cultura digital, veio essa necessidade de se adicionar o per à cultura, né, da permanência, da persistência, de você perseverar, né, na manutenção desses ambientes digitais, pensando na sustentabilidade e na ética em todos os caminhos desse processo. Então, a gente fez um mapa mental aqui. Deixa eu ver aqui se eu compartilho aqui com 2 monitores. Compartilhar a tela. Vou compartilhar essa daqui. Vamos ver. Ok. Então, tá aí. Essa daqui é a flor da permacultura digital. Opa, ela não está conseguindo. Enfim, eu não sei por quê. Consegui aqui, mexendo. O Fred me mostrou esse software aqui há pouco tempo, e eu resolvi me desafiar a utilizá-lo. O Frederico Guimarães, querido, né? Eu resolvi me desafiar a utilizá-lo aqui durante a apresentação. Aqui é tudo feito na hora, né, gente? Quem sabe faz ao vivo, aquela história. Então, aqui na cultura da permanência, nós temos aqui o manejo da terra, o espaço construídos, as ferramentas e tecnologias, a educação e cultura, saúde e bem-estar, físico e espiritual, economia e finanças, posse da terra e governos comunitários, com a ética permeando todas essas pétalas, né? Essa é a conhecida flor da permacultura. A permacultura da terra, ela nasceu na Austrália como uma forma de fazer com que a terra não se exaurisse, né? Com que se conseguisse tirar alimento da terra de forma mais permanente, por isso a cultura da permanência. E essa questão da tradução do conceito, que é o que a gente está trazendo para cá, é justamente o nosso desafio, né? Fazer essa tradução para o digital. E aí, nessa pegada, né, nós fizemos, né, um brainstorm aqui sobre no digital o que seria água,
o que seria a terra, o que seria o alimento, né? No digital, a água seria eletricidade, energia, a terra seria infraestrutura, o código, pensando em termos, né, de latifúndio, até para o proprietário, de coletividade e horizontalidade no livro, né? E o que seria o alimento? Seriam os dados. Aí até teve muito bacana essa lembrança da seiva bruta e da seiva elaborada e do anelamento que é feito nas árvores para a seiva não voltar, né? Não volta para a planta. Então, quando a informação não volta para a internet, né? Ela só vai. E aí a gente pensou no zero rating, né? Poxa, o zero rating acaba fazendo um anelamento nessa informação mesmo. Você não consegue elaborar a informação. Então, tem muitos insights que podem sair dessa tradução aí, que podem ajudar a gente nesse processo de permacultura digital. Mas como a gente tem pouco tempo, então eu quero passar já agora para o Leandro, né, para o Atlas, para ele fazer a contribuição dele em relação à acessibilidade, né? Porque se a informação é para permanecer, ela tem que permanecer para todo mundo, né? Então, fala aí, Leandro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leandro. Como eu comentei antes no início, ali, essa rodada eu surgi meio que de gaiato por cima ali, que aconteceu um evento, acho que a Fábio corrigia ali há uns 3 anos ali, né, Jatobá? 2017. 2017, 4 anos já faz, onde a gente começou esse bate-papo aqui em Porto Alegre, aqui na região metropolitana do Rio Grande do Sul, sobre importância. E hoje, como eu convivo assim com pessoas que necessitam de acessibilidade, eu achei importante focar nesse assunto, porque não existe muito material, inclusive, e pessoas engajadas nessa parte. O pouco que tem hoje precarece, ou como o próprio Frederico comentou ali, tem várias aplicações no ambiente Linux ali que foi descontinuado ali, que a pessoa abandona, não exatamente do contexto que ele está dizendo, mas no Linux normalmente, como acontece com distribuições, as pessoas começam, atendem a necessidade e acabam deixando de lado. A minha abordagem ali seria a gente poder incentivar mais as pessoas nessa questão da acessibilidade, porque não é um público que surgiu agora ou vai sumir depois, é um público que sempre tem necessidade. E exemplo, os poucos documentos que tem hoje disponíveis para eles acessarem, seja para leituras de arquivo, leituras de texto, inclusive, ali, como eu comentei com a Fábio mais cedo ali, desculpa, precarece. E os poucos, assim, é raríssimo conseguir ali, tem que ser realmente acessível, porque de forma comunitária, assim, colaborativa, a gente não tem. A gente tem hoje proprietários, digamos assim, que cobrem uma taxa, digamos assim. Eu sei que cobra, que tem custo para fazer esse material. Mas se nós pudermos fazer assim, pouco a pouco, de forma colaborativa, exemplo, forma acadêmica, inclusive, pedagogia, envolvendo outras áreas, seria interessante a gente poder progredir mais. E nesse meio, inclusive, trazendo acessibilidade não só para pessoas, exemplo, deficientes visuais, mas também de intelectual. Essa é a minha proposta, assim, de melhoria e de debate, inclusive, para a gente não seguir só agora, mas conseguir trazer isso mais à frente. Deixar a palavra agora com o Jatobá ali. Valeu, pessoal. Desculpe ali se eu passei um pouco. Eu estou controlando o horário ali. Valeu, Leandro. Valeu, boa noite, Fábio. Boa noite a todos e a todas que estão aqui acompanhando essa roda de conversa sobre permacultura digital. Meu nome é Pedro Henrique Jatobá, eu sou atualmente diretor de comunicação do Instituto Intercidadania, que fica em Recife, e também sou cooperado, sou membro da EITA, que é uma cooperativa de software livre, sediada em Caldas, Minas Gerais. Moro aqui na Chapada Diamantina e aqui desenvolvo um projeto que é a Universidade Livre da Chapada Diamantina, onde a gente ensina software livre e realiza também ações de produção cultural utilizando tecnologias livres. Faço parte da rede das produtoras culturais colaborativas e foi no 3º Encontro Sul das Produtoras Colaborativas, né, Leandro, que a gente fez aquela roda de conversa lá em Porto Alegre, que a Fábio também estava presente, e a gente botou... Inclusive a distribuição de plantas ainda.
De mudas, e ter a distribuição de mudas dentro também dessa ideia de abundância, né, que também está muito presente no conceito de permacultura. Eu acho que o Fábio fez um bom resgate, né, da origem da palavra e por que a gente está fazendo essa metáfora, né, dentro das tecnologias. O Leandro também ressaltou essa importância da acessibilidade. E acho importante também eu trazer alguns pontos, né? Eu acho que dentro dessa metáfora a gente tem já, né, do ponto de vista da agricultura e da agricultura familiar e da permacultura, a gente tem um desafio de acesso aos recursos, né? Hoje, quem quer fazer permacultura no Brasil tem dificuldade de acesso à água, muitas vezes, você está aqui no Nordeste, tem a dificuldade de acesso à terra e aos insumos também, as capacitações técnicas para poder desenvolver permacultura. E se a gente pensa do ponto de vista digital, né, um grupo de pessoas numa comunidade periférica ou na zona rural que quer começar a trabalhar com tecnologia, tem dificuldade à eletricidade, à energia, à internet, tem dificuldade à infraestrutura física, a softwares livres, muitas vezes é conhecimento técnico. Então, a gente vê que a reforma agrária não foi feita no Brasil e a inclusão digital, né, que é a nossa reforma agrária, também não foi feita do nosso lado do campo digital. A gente tem desafios que se preservam. Apesar de todo mundo estar com o celular no bolso, não necessariamente está todo mundo incluído digitalmente, né? Saber apertar botões coloridos não é necessariamente entender como é que funcionam certas ferramentas. Então, a gente tem um desafio aí de gerar, né, essa reforma agrária digital, que é a inclusão digital com tecnologias acessíveis a todos, né, e a todas, e também softwares livres que podem ser adaptados. E a gente tem o desafio, né, dessa monocultura digital que já está intrínseca na população brasileira. A gente teve recentemente a queda das grandes plataformas e muitas vezes a mídia falando que o mundo parou e que tudo tinha saído do ar, quando, na verdade, quem estava se apoiando em ferramentas livres, né, assim, só percebeu que um serviço ali que, de vez em quando, a gente acessa, estava fora. Mas, por exemplo, né, na EITA, a gente trabalha com a plataforma Rios, tem cursos de EAD na plataforma Varal, que são softwares livres que a gente vem trabalhando, e os cursos continuaram, as reuniões no Rios funcionaram, nada abalou naquele momento. Então, se a gente tem, né, a cultura da permanência, a autonomia tecnológica, como a permacultura defende, né, quando você tem, né, acesso à terra e aos insumos, e tem segurança alimentar através, né, de um processo permacultural, né, se o mercado não abriu naquele dia, você não passou fome, porque você tem abundância, né, no seu próprio território, no seu próprio quintal. Então, eu acho que é um pouco dessas provocações, né, e passo depois a palavra de volta para a Fábio, e depois vamos começar também a debater com as perguntas. Afinal, a permacultura defende a ideia de horizontalidade, de roda, de autogestão, então que a gente não monopolize a palavra e circule as ideias. Mas lembrar, né, que isso não é um fetiche. Os mesmos acionistas do Facebook são os acionistas da Monsanto, da Bayer agora, né? Então, não vamos esquecer que os interesses, né, do aquífero Guarani se interessam aos acionistas, né, dessas grandes organizações, desses monopólios digitais, do mesmo jeito que interessa às grandes corporações alimentícias que querem comprar, né, as reservas de água que a gente tem aqui no Brasil. Então, onde nossos dados estão, onde a gente faz a nossa militância, a nossa luta, né, onde a gente se organiza como movimento social, é importante que a gente tenha soberania dos nossos dados, segurança, de que o alimento volta para a gente e não alimenta necessariamente quem a gente está fazendo esse enfrentamento político, né? De garantir que, né, o Brasil tem sua soberania, né, de água, de alimento, de terra e também de tecnologia. Então é isso. Passo para a Fábio e continuo aqui na roda para colaborar com esses debates. É isso aí. O tema surgiu numa roda, né? E nada mais justo do que a gente permaneça com ele numa roda, pois o que a gente está propondo aqui é justamente essa questão da tradução. Não somos donos, né, do conceito, a gente quer mais é que as pessoas se apropriem e percebam como podem colaborar e ajudar nessa tradução.
e também consigam perceber essa sacada da questão salutar, né? Dessa tecnologia ser realmente mais saudável até a ponto de que um pessoal que talvez nem tenha estado na nossa roda de conversa, que é o pessoal da Rede Trans, fez aquele site pratododia.org, que eu referenciei aqui no mapa mental, né? O pratododia.org mostra um monte de ferramentas livres, né? Como um prato saudável para ser consumido no mundo digital. Cara, isso é genial, isso é muito legal, é totalmente a pegada dessa permacultura digital, né? E da gente compreender que a gente consegue extrair comida sem necessariamente degradar o ambiente, a gente consegue fazer culturas de permanência no ambiente digital também, tanto quanto a gente consegue atualmente, né, no ambiente da Terra, né, no ambiente físico. E é melhor para o nosso planeta também, porque até agora há pouco eu estava no chat ali do Latinoer conversando sobre o fato de que o ambiente GNU Linux, né, o ambiente livre, é um dos únicos que se preocupa em fazer computadores mais velhinhos conseguirem seguir rodando, né? E daí o que acontece? A gente não gera lixo eletrônico, isso é bom para o planeta também, né? Não gerar tanto lixo eletrônico. Então a gente tem que pensar nessas questões. Enfim, tem alguns comentários aqui, vamos ver aqui já o que veio aqui de pergunta. O Guilherme Robert falou que gosta muito de games, né? E que permite, a lei brasileira permite que ele, se ele tenha adquirido um game, ele possa manter uma cópia digital. Porém, ela é a única, ele quer saber se é a única forma de manter o nosso histórico. O que a gente pensa disso? Leandro, fala aí. Você respondeu para ele no chat, mas fala aí na live. Tá bom. Estão me ouvindo? Tá. Assim, Guilherme, nessa questão de games, como eu respondi ali, hoje em dia existem muitos jogos, inclusive digitais, open source, como eu comentei ali, que praticamente assim, ó, tu não vai ter só uma cópia para ti, tu pode modificar e editar da forma que tu quiser ele. Inclusive, pelas leis da LGPD, as formas ali vai ser tua, entendeu? Só tem que respeitar depois a legislação que tiver nela. Eu tô com a LGPD 2, eu tô com a LPI, desculpa, ele. Estou com a licença Apache, dependendo da licença que for, tu vai seguindo, mas a maioria ali permite a tu modificar, compartilhar e fazer o que tu quiser com ele. Volta a palavra para a Fares ali. O Gabriel Henrique aqui comentou que a Microsoft ferrou com os computadores antigos com o Windows 11. Pois é. Então, aí é que está, essa permanência digital, ela envolve também questões, inclusive, de meta-reciclagem, né, da gente poder reciclar os computadores. Cara, tem muita coisa que pode ser conectada nessa tradução aí, é muito bacana perceber isso, né? Com certeza, até do ponto de vista do adubo, né, e de certas coisas que a gente pode fazer dentro dessa metáfora, né. Eu aqui estou na Chapada Diamantina e tenho aqui, né, no espaço da Universidade Livre, um telecentro meta-reciclado, são computadores dual-core que a gente conseguiu botar 1 GB, 2 GB de RAM, e a gente consegue rodar Linux, consegue colocar, né, ensinar a internet, LibreOffice, introdução à programação. Não vai ser um computador, talvez, para você fazer, né, um processamento pesado, mas para você fazer uma introdução, né, à informática, você tem total capacidade. E o mais importante, não transformar isso num lixo eletrônico, como o Gabriel mencionou, que a Microsoft acaba transformando quando ela disponibiliza uma nova versão do sistema operacional dela, sem levar isso em consideração, sem se preocupar, né, com a questão dos computadores que estão em funcionamento e que não vão suportar isso. Não, e ainda por cima, quando a gente tem essa questão da acessibilidade, não só para pessoas que têm necessidades especiais, mas também para pessoas que não têm acesso à internet e que não têm acesso a computadores bons, que recebem computadores muitas vezes reciclados, né? Como é que elas conseguem trabalhar adequadamente se não tiver um suporte para isso? Quem se preocupa com isso realmente, em dar suporte para isso, é essa comunidade, né, que tem esse cuidado, que muita gente tem esse cuidado. Então, é um ecossistema muito interessante,
que também permite que você participe dele para que ele se mantenha vivo, né? É importante a gente mencionar, né, também nessa questão das metáforas, a existência dos parasitas que só sugam e não devolvem nada para a comunidade, né, que muitas vezes apenas pegam o software e não pensam no meio de conseguir retribuir para a comunidade de alguma maneira, né? Seja produzindo documentação, seja traduzindo alguma coisa. Poxa, tem tantas maneiras, né, de você conseguir colaborar no ecossistema, não precisa só fazendo código, não precisa saber programar para colaborar nesse ecossistema. Então, cara, tem muitas coisas aí que a gente pode linkar, né, fazer enlaces. E aí, na tela agora, permacultura digital, hashtag permacultura digital, 2.chat.rios.org.br, para quem quiser se juntar a nós na rede Metrics, né? Que é no sistema de mensageria da Metrics, que é o Element, né? O antigo Riot. A gente chama vocês para conversarem com a gente e manter viva essa permacultura digital por lá nas rodas de conversa síncronas e assíncronas que a gente pode tocar por lá. Exato. Ô, Fábio, também queria salientar também que nem todo mundo hoje tem internet ainda, né? Exato. Em pleno 2021 ainda tem gente que não tem internet, não tem nem saneamento básico, praticamente que é o básico. Tem muita gente que ainda complica ali. Inclusive, a questão de computadores ali, tem muitas pessoas que recebem computadores sucateados, inclusive. O Jatobá ali, como ele comentou ali, ele deve ter passado por isso. Ainda existe gente que usa DDR2 ainda. Provavelmente, né, o Jatobá? E a gente já usa DDR5. A gente encontra ainda em funcionamento e às vezes em escolas municipais aqui do interior, computadores que foram doados há muito tempo atrás e que são os únicos e que estão lá. Sim, então, DDR1 já, provavelmente. Com Windows pirata em alguns casos, né? Ou seja, funcionando de forma ilegal. Só para fechar também, né? Eu queria, já estamos quase no horário, lembrar que a permacultura fala muito do bem comum, né? De um conhecimento que ele é livre, ele é passado através da oralidade, ele não vem patenteado, né? Nada na permacultura está patenteado. E o que a gente está falando de uma permacultura digital busca essa mesma coisa. O software livre é um bem comum. Uma vez que você consegue levantar um software como um servidor Matrix, você tem autonomia sobre aquilo, né? Você consegue controlar, adaptar aquilo para aquilo funcionar localmente. Mesmo sem internet, você consegue montar talvez uma intranet, fazer uma rede local funcionar. E isso é uma coisa que eu acho que a permacultura também tem, né? De dar autonomia local, fazer o local funcionar, mesmo quando não existe uma conexão global. A permacultura traz meios de viabilizar o local. E acho que a permacultura digital também vai nesse sentido. Tá. Mas é isso, fica o convite, né, para a gente continuar essa prosa nessa sala da permacultura digital. Vocês podem instalar o Element, é um software livre que está disponível, e procurar essa sala que a gente está lá conversando sobre isso. Tem também a sala da rede das produtoras colaborativas no Telegram, caso alguém queira também colaborar, participar, pode ser uma das formas, é um dos pontos de pauta que a gente costuma fazer em nossas reuniões. E fica aqui o convite para quem quiser conhecer também a rede, colaborativas.net. Gente, se alguém puder colocar esse link no chat ali do YouTube também, nas redes que estão sendo... né, colocar o link da nossa sala lá, eu agradeço, né? Porque eu não estou com o YouTube aberto aqui, estou só com... Eu também não. Com o nosso streamer aqui. Quem puder, agradeço. Põe lá. Fábio, eu gostaria de deixar um agradecimento aqui ao pessoal que me ajudou na vaquinha, que no início do ano eu acabei contraindo Covid, tá? Pessoal, para quem não sabe, e quase me fui, digamos assim, que a saúde estava complicada. Eu gostaria de agradecer ao pessoal mesmo ali do trabalho, ali onde eu estagio, pessoal do software livre, que ajudou bastante, ajudando a vaquinha também, e ao pessoal que contribuiu bastante, tá, pessoal? Muito obrigado. Deixa aqui realmente um agradecimento aqui, que se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui palestrando para vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada, Isabel, pela divulgação também do evento que fez nas suas redes, a todo o pessoal da rede de produtoras colaborativas, da qual eu também faço parte, que é uma rede maravilhosa, muito bacana. A Bárbara também está aqui assistindo a gente, que fez os face shields aí para a Covid, maravilhosa, está aí com a gente.
muito bacana ver o pessoal que está assistindo a gente e curtindo aqui também essas possibilidades que a permacultura digital pode dar. E bora permaculturar, gente, bora fazer projetos de permacultura digital aí e fazer o nosso ambiente digital mais saudável para todo mundo. Valeu, e pensar também em hardware livre, irrigação com Arduino, tem tanta coisa que a gente pode fazer mesclando, né? Drones que plantam, né? Carregam mudas, eu acho que tem muita coisa aí que é possível. Valeu, galera. Em rede boa, todo mundo se balança. Tchau, tchau. Muito obrigado, Fabiane. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado. Eu que agradeço ao pessoal. Muito obrigado, Fábio, Gabriel. Muito obrigado pelo conhecimento. Valeu, Fábio. E vejo vocês até na próxima Latina. Até mais. Até. Gratidão. Obrigado a todos e a todas.